Olá! Olá, pessoal! Olá, todo mundo! É um prazer ter vocês aqui. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui gravando mais um episódio do podcast. E meu nome é Laísa Seda, eu sou jornalista formada e hoje o assunto é muito importante. É os desafios da pessoa com deficiência na busca dessa própria autonomia. Porque assim, quando você é uma pessoa sem deficiência, a vida adulta é difícil porque é a vida adulta que tem seus desafios e a gente vai aos trancos e barrancos. Mas quando você é uma pessoa com deficiência, aí o buraco já é mais fundo e os desafios, as barreiras são maiores, cada vez maiores. E com isso, o assunto, para discutirmos o assunto, nós temos aqui a Carolina Musliese, que é ativista pela inclusão, mais conhecida como Carolina Inclusão. Oi, Carolina! Oi, Carol! É um prazer ter a sua presença aqui. Tudo bem? Oi, Laís, tudo jóia? Gratidão pelo convite. E eu vou começar me apresentando um pouco para quem não conhece meu trabalho. Eu comecei na internet em 2018 fazendo conteúdo de musculação. Depois eu senti necessidade por um bullying escolar de começar a falar sobre capacitismo, sobre as questões do cotidiano da pessoa com deficiência. Eu fui migrando de redes sociais até que eu me encontrei no TikTok como uma forma de trabalho mais rentável. E hoje eu sou compositora, tenho um grupo de dança que está se iniciando, que eu faço parte. Eu trouxe a arte também para esse processo. Que maravilha, Carol! Eu te acompanho e vim nesse seu desenho lá. Também é docinha no TikTok. Bom, dada a apresentação, nós vamos logo para a entrevista porque temos muitos assuntos para falar. Carol, dada a apresentação e a contextualização do tema, eu gostaria de perguntar o que é autonomia para você? O que é autonomia das pessoas com deficiência para você? A autonomia das pessoas com deficiência é tanto conseguir fazer a atividade do dia a dia, como conseguir orientar como vai ser feito. Quando se fala em independência, se fala em fazer sozinho. Por isso que eu acredito que a palavra tem mais o contexto de independência financeira. Já a autonomia, você consegue tanto executar com os recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva,
quanto orientar o que você quer que a outra pessoa faça. Quando a gente fala de autonomia, a gente está falando de protagonismo sobre a própria vida. Ótimo, excelente resposta, até porque, ao meu ver, todas as pessoas com deficiência sonham ter um pouco protagonismo da própria vida, porque eu acho que quando se eu vou citar um exemplo, quando a pessoa com deficiência vai ao cinema com alguém com quem a pessoa atendente fala. Não é com a pessoa com deficiência, não. Fala com a outra pessoa como se as pessoas com deficiência não tivessem as suas necessidades, vontades, não é, Carol? Sim, eu já passei disso tanto em restaurantes como em lojas de roupas, essas outras questões de compra de acessório, sapato. Quando eu compro em loja física, hoje eu optei comprar mais o virtual para ter mais acesso a esse tipo de coisa sem precisar sair para evitar um pouco constrangimentos também. Mas quando vou consumir ou comprar uma coisa em loja física, sempre pergunto pro acompanhante. Sim, sim. Eu não sei você, mas aí quando acontece isso, eu tô por aqui. Desse quando acontece isso. Podem as pessoas que estão ouvindo esse podcast podem me achar grosseira, mas aí eu já falo mais alto. Eu quero isso, porque assim, quando a gente fala educado e as pessoas não escutam a gente, eu já falo filme. Eu falo filme. Quando perguntar que é isso, eu falo, eu quero isso sim. Pra pessoa me escutar, sabe? Sim, às vezes a gente tem que falar mais alto ou ser um pouco mais grossa, igual você falou para as pessoas entenderem que a gente não é criança, que nós somos adultos e temos poder de escolha, né? Até porque se a gente não fala, já começam, que fofinha, não sei o quê. Gente, eu tenho 26, só falta 4 anos pra eu completar 30, mas deixa abaixo. Essa informação deixa abaixo. Mas eu não sou criança mais, entende? Eu tento ter paciência, eu juro, mas também toda hora me trata como criança, sabe? Eu também, pessoal, eu tenho 25 anos, galera. Pelo amor de Deus. A gente ri, cagão chorar, né? A gente ri, cagão chorar, porque senão Inclusive, já teve situações de eu explicar isso de diversas formas para uma pessoa, para não falar dessa forma, para não agir desse jeito e a pessoa não entender. Eu criei umas 5 formas de explicar o que é infantilização, por que me dava gatilho,
que isso atrapalha na minha vida e a pessoa não conseguiu entender. Tem pessoas que nem desenhando entende, assim. Exatamente. Mas caminhando com a próxima pergunta, Carol, eu queria saber quais foram as suas maiores barreiras físicas e sociais para você buscar a sua vocação autonomia. Física, a principal barreira que eu enfrentei foi a falta de roupas adequadas. Porque o pessoal faz as roupas, mas não faz dentro das normas da BNT, que deveria, que tem um padrão de inclinação de roupa, de corrimão. Agora, as sociais foi o principal, foi o preconceito com a minha voz e a falta de noção dos professores que eu teria capacidade de um aprendizado mais efetivo, porque eu não escrevo no tempo dos outros. Eu acho que o geral foi esses três. Eu também passo por isso, até porque quando eu falo de uma forma que a pessoa não entende, tudo bem, normal. Briga isso é normal. Mas quando a pessoa pede para repetir, eu repito toda a paciência. Mas, mas quando eu repito, a pessoa não entende e finge que entendeu. Mas vou te falar um negócio. Dá pra ver que você não entende. Dá pra ver. Não tem problema você falar, ó, não entendi, repete de novo. Eu falo até mais devagar se precisar, sabe? Mas não finge que não entendeu, não. Porque ao meu ver é até constrangedor, sabe? Sim, eu concordo com você, Laís. E, por exemplo, a principal dificuldade que eu tive foi com relação ao meu tom de voz. Eu sofri muito bullying na adolescência por causa disso, de pessoas chacotando, imitando. Eu, inclusive, fiz um boletim de ocorrência contra essa pessoa em questão, porque nós dois éramos maiores de idade. Então, eu quis mostrar para ele que isso era crime, mas a questão é que isso gera, como é que eu vou te dizer, traumas. Isso gera questões, isso atrapalha na nossa vida de maneira geral. Tipo, eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas e me comunicar fora de uma câmera. E isso aconteceu por causa dos preconceitos com minha voz. E as pessoas acham que isso é brincadeira, não é? Devaguinho, que capacitive aqui. Já ganhei, pessoal, já ganhei. É só pesquisar, já ganhei. Isso não tem graça. Zoar com a voz da Carol não tem graça. Chega no Rio junto, não tem graça. Não Sim, tem graça, não tem graça. Parou com isso, parou. é a máxima que a gente usa até pra falar desses humores capacitistas que as pessoas fazem, tipo o humorista que a gente conversou da outra vez. Piada é quando a gente ri junto. É, quando a pessoa zoa e ri junto, aí ok, né? Se a pessoa não ri, para, para, porque não tem graça. Enfim, caminhando com a próxima.
pergunta, Carol, eu queria saber qual é o impacto do capacitismo na busca da autonomia. O impacto do capacitismo na busca da autonomia vem de todos os lugares. Pelo menos no meu modo de pensar, capacitismo gera falta de acessibilidade. Porque se a pessoa pensa que a gente não tem potencial para estar ali, o que, que o lugar vai ser adaptado? E também no convívio social. O capacitismo diz muito respeito a como as pessoas enxergam a gente como potencial para trabalho, tomada de decisão na própria vida, como qual trabalho vai exercer. Tudo isso influencia. O capacitismo faz as pessoas quererem escolher pela gente. E a gente pode e deve ter poder de escolha. Sim, eu falo, não sei o que a Carol pensa disso, mas assim, a gente tenta, eu tento, pelo menos, não deixar o capacitismo afetar o meu psicológico, o meu psicológico. Mas às vezes o capacitismo faz a gente desacreditar de nós mesmos e tentar, eu tento toda vez provar que eu sou capaz. E isso cansa, sabe? Eu acho que isso cansa ficar toda hora se cobrando, ficar falando, eu sou capaz, querida, deixa eu fazer o que quero. E isso cansa. O que as pessoas não conseguem perceber é quando a gente escolhe fazer alguma coisa porque a gente sabe que a gente pode chegar lá. A Laís escolheu o jornalismo. Eu escolhi o ativismo. Se eu escolhi o ativismo é porque eu sei que eu posso sim me tornar Martin Luther King na vida. Eu, eu Isso. já entro nas coisas com essa pretensão. Eu não entro nas coisas talvez para dar certo. Não, eu entro nas coisas acreditando no meu potencial. Só que isso muitas vezes é duvidado por situações do dia a dia. A gente se sente inferior em determinadas situações que acontecem por falta de acessibilidade no nosso próprio corpo, coisas que a gente não tem talvez tanto controle, como movimentos involuntários, por exemplo, porque tudo as pessoas usam para dominar o nosso intelectual. Então, qualquer coisa que aconteça no seu corpo já é motivo de você sofrer preconceito sobre o seu cognitivo, principalmente quando se tem paralisia cerebral. É difícil para não dizer outra coisa. É assim, Para não eu dizer vi outra coisa que é imprópria para o horário, é difícil. a gente é muito educada, sabe? Muito gente fina. Não vai falar aquela palavra com S. Mas, mas assim, eu ouvi antes de eu prestar vestibular falando assim, aí jornalismo é difícil. Por que você não testa, não tenta outra coisa mais fácil para você? E isso me deixou muito ruim. Fiquei muito triste, sabe?
acreditando de mim, mas, ó, a pessoa que falou isso, eu tô formada, tá? Eu tô diplomada. Eu consegui formar em jornalismo. Eu sou capaz de me formar em jornalismo. Porque existe o estereótipo das pessoas que a gente que tem dificuldade da dicção, alguma forma de comunicação assim, não pode trabalhar se comunicando. Igual eu comentei com vocês aqui, para driblar essa questão de falar com as pessoas mesmo, eu quero fazer teatro. E eu sei que vai ser um desafio estar no teatro, porque muita gente não vai entender, porque eu não escolhi uma coisa mais fácil, igual foi falada pra Laís. E não, Carol, você é capaz, vai conseguir. Eu tô torcendo por você, viu? Esse curso aqui na cidade acontece uma vez por ano só. Então eu vou procurar já me inscrever para participar da turma no ano que vem. A próxima pergunta é a seguinte: você acha que falta uma escuta ativa com a sociedade, com a inclusão e a autonomia estarem juntas? Sim, eu falo isso até por causa do alcance dos conteúdos de pessoas com deficiência. Se você pegar o influenciador com sem deficiência, você vai ver que ele tem não sei quantos milhões de seguidores. Se você analisar os nossos, os que estão dentro da nossa bolha, não tem um que tenha mais de 1 milhão hoje. Exato, principalmente eu não queria falar isso aqui não, mas principalmente quando a pessoa sem deficiência, aí divulga seguindo, aí é outra coisa que aí ganha milhões, né? A facilidade das pessoas sem deficiência ganhar público, ganhar seguidor é muito mais alta do que nós, ativistas, criadores de conteúdo, que temos uma deficiência assumida que falamos sobre isso. E a próxima pergunta, Carol, é a seguinte: muitas famílias superprotetoras criam o filho, a filha, o neto, o sobrinho, chegar de uma forma superprotetora, principalmente quando se tem deficiência, criam o filho e a filha dentro de uma bolha. Mãe, eu vou brincar. Não, não, não corre, senão vai cair. Não vai pagar, senão vai cair e ter deficiência. Como essa criação de muitas pessoas com deficiência impacta na autonomia. Eu, graças a Deus, nunca passei por superproteção. A minha mãe, inclusive, ela me empurra para frente. Então, isso é bem facilitador na minha vida, é uma coisa que faz com que eu tenha mais experiência com as coisas. Mas eu já vi muita superproteção por aí na internet, das famílias que eu acompanho, nas próprias clínicas de fisioterapia que eu frequentava. E a minha opinião é que a superproteção atrapalha o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Sim, por exemplo, toda vez eu estudei numa escola, quer dizer, eu só mudei uma vez de escola, mas quando eu
mudei de escola quando eu de onde eu estudava com a outra, eu não podia nem ir brincar com outras crianças. Eu não podia. Porque eu ia cair. Na verdade, qualquer pessoa cai. Qualquer Sim, pessoa cai. Não interessa o seu filho. Aí eu tô falando com a família que tem um filho atípico. Não interessa se filho sofre com deficiência de brincar com outras crianças. Porque daqui pra frente a criança vai crescer muito, né, Caio? sim, porque cair, todo mundo cai, pessoa machucar, todo mundo machuca. Eu já tive, por exemplo, torções no joelho, que eu fico em pé na barra de apoio, apesar de usar a cadeira de rodas como locomoção principal, e tinha vezes que eu torcia o joelho. Isso parou de acontecer depois que eu fiz musculação e acabou fortalecendo mais. E toda vez que eu me machucava, tinha parentes que pensavam que eu não podia fazer as coisas sozinha porque eu torci o joelho. Gente, quem não torce o joelho? Bem, assim, um cachorro torce o joelho. Uma pessoa adulta, isso adulta, torce o joelho. Qualquer pessoa pode Uma se criança torce o joelho. Se for parar pra pensar, até um bebê torce o joelho. pessoal, assim, você falar. Vem cá. Então, o seu joelho não mata, tá? Não mata. Só Exatamente. dói. Só Enfim. machuca por um tempo, põe a joelheira no corpo e vambora. É isso. Mas é isso. Assim. A última pergunta que eu perguntar é a seguinte. Você citou que o capacitismo é uma barreira que é dominante a autonomia Sim, da pessoa com deficiência. Como isso se manifesta nas famílias superprotetoras e como isso dificulta a autonomia das pessoas com deficiência. eu acredito que a principal coisa para esse preconceito das famílias pararem de acontecer é saber do diagnóstico logo de cara. Tanto médicos quanto fisioterapeutas não enrolarem para passar o diagnóstico. Hoje, a gente tem muito diagnóstico tardio ainda, infelizmente, que acontece depois da vida adulta. Eu tive o diagnóstico com 6 meses de idade. Foi até razoável, mas vocês imaginam o que poderia acontecer se eu tivesse o diagnóstico logo que eu saí do CDI? Não tô falando só de ganho de movimento, tô falando de esclarecimento da minha família para saber com que estava lidando. Eu acho que faltou. É verdade. É, tem muita família que descobre assim, com 1 ano, inclusive 2, até adulto. Eu acho muito importante ficar de olho assim que nasce. Ou assim que nasce, uma semana depois que nasce, já saber, se Sim, possível. eu comecei a estimulação
antes de ter o diagnóstico, mas saber o que a pessoa tem de fato, tanto para a família, no caso da criança, quanto para a pessoa, é muito importante. Verdade. E não se assustarem com o diagnóstico, porque a deficiência é só uma característica. Por exemplo, a Carol usa óculos. Sim, É só uma característica, entendeu? inclusive a questão do óculos é uma síndrome visual que eu descobri depois dos 18 anos, além da Eita, paralisia cerebral. eita, você tem importante estar de olho. Então é isso, pessoal. Pessoal, é um prazer fazer esse podcast, porque eu amo fazer podcast e nós trazer informação para vocês. É um prazer. Pessoal, muito obrigada por estar nesse podcast. É um prazer. Obrigada para quem assistiu. Carol, muito obrigada. Muito obrigada. Eu De nada, me o prazer diverti foi meu. muito. Queria aproveitar, pessoal, para pedir vocês, para quem puder acompanhar meu trabalho nas redes sociais, escutar minhas músicas, tudo é Carol Inclusão. Mas se o der, vai deixar o link para vocês, mas onde não der para clicar no link, vocês só pesquisam esse nome que está aqui na tela, que vocês vão me achar. Sim, Instagram, TikTok, Facebook, tudo. YouTube, Carol Spotify, Inclusa. Spotify, porque a Carol agora tá chique, pessoal. Mas assim, muito obrigada para quem assistiu. Você que está no Spotify, já segue o podcast aqui para você ficar sabendo quando tem os próximos episódios. Você vai gostar dos próximos. Curte, comenta no Spotify, tudo. YouTube também tô. É só você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. E obrigada. Um beijo.